Olá, estamos de volta com mais um programa No Alto do Salto. Trouxemos hoje para conversar com a gente a Lívia, aluna de História da USP, e ela veio falar para a gente um pouquinho do trabalho que ela desenvolve dentro dos coletivos feministas lá na USP. Fala um pouquinho do seu trabalho, Lívia, do seu movimento, né, em prol das mulheres. Eu sou aluna do curso de História, estou no 5º ano e faço parte desde o meu primeiro ano do coletivo feminista Maria Bonita, que é um coletivo de alunas da História e Geografia e é um coletivo espontâneo, autônomo, que a gente discute o feminismo, a gente trata de questões de gênero na universidade, a gente também discute os casos de assédio, de violência, tem um papel de acolhimento de vítimas também, então são atividades bem diversificadas e elas variam também ao longo do tempo. E por que surgiu a ideia de formar um coletivo dentro da USP? Assim como outros coletivos que eu conheço, o Maria Bonita ele surgiu por uma demanda das alunas em um momento que estavam havendo vários casos de machismo, de assédio, e as alunas não viam respaldo na instituição para levar esses casos adiante, então elas resolveram se unir. No caso da História e Geografia foi em 2013, elas resolveram se unir e criar coletivo para discutir questões de gêneros, para pensar o feminismo e para pensar os assédios e o machismo dentro da universidade, né? Mas tem muitos relatos de assédio dentro do mundo acadêmico, vamos dizer assim. Existe, é realidade? Sim, assim como acredito que a universidade ela não está isolada da sociedade, ela é uma extensão, né? Então, assim como tem casos de assédio, de violência em qualquer lugar na universidade, isso também acontece. Então, a gente tem bastante casos de assédio entre alunos, né? De professores com alunos também, a gente tem casos de estupro em festas também. Então, não é raro, não são raros os casos e eles acontecem bastante também, mas acho que não é uma exclusividade da universidade. Ela simplesmente está reproduzindo a lógica machista da sociedade, por isso os casos também acontecem lá dentro. E quando há casos de assédio, de estupro, a universidade costuma tomar alguma providência legal? Existe algum caso que impactou você? Então, da experiência que a gente tem, são raros os casos em que os agressores, os assediadores são punidos. Acho que isso no geral, mas na universidade também. A gente teve um caso que ficou bastante famoso, que foram dos estupros da medicina, né, que ficou conhecido, onde cerca de 11 casos de estupros foram relatados na medicina e só um deles foi punido, que foi de um estudante da medicina que havia dopado e estuprado uma outra estudante. E a punição que a universidade deu para ele foi a suspensão de 1 ano e 6 meses da faculdade, então ele conseguiu retornar para a faculdade, se formou e hoje ele atua como médico. Então, a gente vê, né, nesse caso, a limitação da punição e de como, na maioria das vezes, ela não acontece ou ela é muito pequena comparado com a gravidade do caso, né? Então, esse caso foi um caso sério, que teve repercussão midiática também, e que foi um momento em que os movimentos feministas também resolveram se reerguer e se colocar também contra essa impunidade, né, dentro da universidade. Acho que é interessante falar que foi nesse momento também que foi construída a Rede Não Cala, que é uma rede de professoras, Né? um grupo de professoras, que justamente ele foi criado para cobrar a universidade e para acompanhar, né, esses casos estavam sendo denunciados. E a Rede Não Cala, ela existe até hoje, né, as professoras estão debatendo a questão de gênero, estão levantando dados, né, da questão da violência dentro da universidade. E é uma rede muito importante também, e que a gente está no esforço agora para tentar se aproximar e conhecer melhor a rede para conseguir fazer essa ponte entre aluno e estudante, entre estudante e professora, para a gente conseguir levar esse debate e levar essas questões com mais força, né? Então, isso que eu te perguntava. Quando os professores vêm com os alunos, eu acho que o movimento ele cria mais forças, né? Dentro da USP, isso repercute de forma positiva? Então, a relação professor-aluno, ela às vezes é um pouco complicada, né? Então é isso, pra gente
ser ouvida, a gente precisa, né, ter esse respaldo. E acho que o exemplo da rede, ela foi muito importante nos casos da medicina, mas não é sempre que a gente consegue ter esse contato. Eu acho que a rede, ela tá aí e serve como um meio pra gente se aproximar, pra gente conseguir essa ponte e justamente ser respaldada e ter mais essa colaboração das professoras também. Esse caso da medicina foi entre alunos, né? Os assédios são normais somente entre alunos? Não, a gente tem bastante conhecimento de assédio entre professor com aluna também. Não conheço nenhum que tenha sido levado adiante judicialmente, mas a gente ouve bastante assédio, principalmente com orientanda e professor, no caso de iniciação científica ou de mestrado, em que professores ameaçam a pesquisa do aluno, da aluna, diz que se a aluna não ceder a pedidos pessoais, a questões sexuais, o aluno vai perder a bolsa de pesquisa. Tem casos de assédio em sala de aula também, do professor ter posicionamentos machistas e falar que se as alunas que forem com decote vão ter notas maiores. Assédio moral também. Assédio moral com mães também. A gente tem casos, inclusive na história, de mães, alunas que são mães, de ouvirem absurdos de professoras, de ouvirem a professora falar para ela doar o filho dela se ela quisesse continuar na universidade. Então, também tem bastante caso de assédio com o professor, que é também o que dificulta um pouco também a atuação, né, e a denúncia, porque tem uma posição de hierarquia, né? É muito mais difícil você denunciar um professor do que você denunciar um outro aluno, né? Você acha que é o caso da hierarquia que cala as mulheres de denunciarem as alunas? Elas têm medo de sanções, de ser reprovada mesmo, ser trocada de turma? Você acha que é isso mesmo? Sim, eu acho que esse medo, ele existe, sim, das sanções e de não ser ouvida, né? Porque também já ouvimos casos de alunos que procuraram professoras para tentar pedir ajuda e as professoras falaram, não leve isso adiante porque não vai dar em nada. Então é tanto a ideia de impunidade quanto o medo também. Os coletivos feministas, eles são bastante perseguidos, assim, justamente por isso, né? Por estar, né, colocando a boca no mundo e denunciando. Então, em muitos casos também, em que o coletivo publicizou, falou publicamente de alguma denúncia e foi perseguido, inclusive judicialmente. Conheci um caso de um coletivo que foi processado por calúnia e difamação quando estava fazendo uma denúncia de estupro. Então, também rola essa perseguição política com os coletivos com quem está tentando denunciar. Porque a gente sabe, né, que hoje em dia não, sempre muito difícil provar casos de assédio, a menos que você tenha, né, algum tipo de prova, mas principalmente estupro e outros casos de assédio, é muito difícil de se provar judicialmente. Então, pra gente publicizar, falar desse caso sem que ele tenha sido provado, a gente corre sempre o risco de ser processada por difamação. E isso acontece, então a gente tem pensado, principalmente atualmente, em tomar esse cuidado com o que a gente está falando, com o que a gente está publicizando, por medo dessa perseguição e por medo de ser acusada de difamação também. Você me falou que os atendimentos que o coletivo presta às alunas se tornou referência e que outras pessoas procuram vocês também para acolhimento. Quais são essas pessoas que procuram vocês? Então, conforme a gente vai atuando no coletivo, a gente é conhecido tanto no curso, né, quanto através do Facebook também. Eu já recebi pedidos de amigos do colégio ou pessoas que me veem no Facebook que sabem que eu faço parte do coletivo feminista. Outras meninas também são procuradas por amigos próximos para ajudar em vítimas de violência, em caso de assédio, em caso de estupro, porque eles sabem que a gente tem minimamente uma rede e que a gente sabe um pouco dos meios de levar essa denúncia. Eu acho que as redes, elas funcionam muito nisso, né? Porque eu também sou procurada pelas redes sociais. Eu atendo, às vezes, mulher até de fora do país. Em caso de violência, elas mandam mensagem no meu inbox, né? Atendi recentemente uma menina de Mato Grosso. Então, eu acho que as redes sociais, elas ajudam a mulher a ter o anonimato e também dão forças para ela falar, né? E o coletivo, como ele não é institucional, eu acho que traz mais força para vocês falarem, né? E trabalharem também, porque as sanções que vocês sofrem como alunas, a gente sofre também na esfera privada também desse silenciamento, né? Você acha que o que precisa ser feito para a gente ter essa autonomia de voz? Eu acho que é falar. Eu acho que pra gente conseguir ser escutada é falar, porque quanto mais a gente fala, mais difícil
a gente vai ser sufocada, né? Porque é isso. Porque enquanto a gente tá sob ameaça, e mesmo sob ameaça, a gente precisa tentar romper com essa ameaça e falar. Porque quanto mais pessoas falarem, quanto mais a gente expor, mais a gente vai mostrar a necessidade de se falar sobre isso e de se tratar esses assuntos. E acho que as redes, elas são muito importantes, tanto para o contato quanto para o fortalecimento, né? Porque uma falando sozinha é uma coisa, e a gente falando em grupo é muito mais forte, né? Isso que você falou das redes é bem interessante. A gente tá no coletivo Maria Bonita esse ano, a gente tá bastante com essa visão de construir uma rede, porque sempre que aparecia algum caso que a gente precisava de um auxílio jurídico ou de encaminhar para uma psicóloga, era um grande desespero para correr atrás de contato. Então esse ano a gente tá com um grupo de trabalho para organizar essas redes de contatos. Então a gente está levantando contatos de advogadas, de psicólogas, de assistentes sociais que possam nos ajudar, e também fazendo um levantamento de lugares de acolhimento, como Delegacia das Mulheres, hospitais especializados, centros de referência. Então a gente quer fazer esse levantamento e ter isso consolidado, né, uma base de dados disso, para que a gente saiba a quem recorrer em determinada situação, porque a gente sabe também que os coletivos feministas, por serem formados por estudantes, que não necessariamente têm relação com o tema e que não têm uma profissão relacionada, a gente tem uma atuação muito limitada. Então a gente sempre precisa desse respaldo profissional. Então esse ano, um dos nossos focos é esse, de conseguir construir uma rede consolidada. A gente está lançando agora um formulário para pessoas preencherem com essas informações sobre locais de atendimento, sobre voluntárias, para a gente conseguir ter essa rede disponível para auxiliar nos casos. Então é importante essa consolidação dessa rede de contatos e que ela, para a gente conseguir mesmo que isso funcione de uma maneira mais fácil e mais organizada também. Como é que essas alunas chegam até vocês? Então, são muitos os meios, né? Às vezes elas chegam individualmente, mas o nosso canal principal é a página do Facebook. Inclusive, a gente sempre pede que as denúncias sejam pela página, por uma questão também de não expor quem compõe o coletivo, pra gente também não ter nossos números de telefone divulgados e coisas assim. Mas, então, o nosso canal principal é a página do Facebook, mas também sempre chega por amigos e por outros meios também, e a gente tem uma comissão dentro do coletivo que cuida de denúncias. Então, não é todo coletivo. Inclusive, essa é uma leitura que a gente tem, que os coletivos feministas, justamente por surgirem dessa demanda, por muito tempo, eles ficaram restritos a atender denúncia. Então, eles não conseguiam fazer formações e fazer outras atividades que não fosse denúncia. Pensando nisso, a gente tem uma organização hoje que tem uma comissão específica para tratar de denúncia, então que são as meninas que já estão preparadas, que pensam na metodologia, que estão ligadas aos contatos. Então são essas meninas que cuidam dos casos de denúncia. Então quando a denúncia chega no coletivo, ela é encaminhada para esse grupo de meninas, e essas meninas vão discutir o caso, vão ouvir a vítima, vão pensar quais são os melhores encaminhamentos e vão levar essa denúncia adiante, acompanhar, ver como vai ser, se vai ser encaminhado judicialmente. Então a gente tem essa organização interna, essa preparação para lidar especificamente com as denúncias. Fiquei curiosa, porque eu gosto muito do enfrentamento, né? Eu acho que você ajuda muito a mulher, e fortalece muito a mulher quando você trabalha a questão do enfrentamento. Esses encaminhamentos você trabalha com quem? Você tem uma rede? Ou você trabalha com voluntários? Como é que vocês trabalham dentro do coletivo a questão dos encaminhamentos? Que é para a área jurídica, para assistencial, para psicologia. Como é que vocês trabalham isso? Então, é o que eu falei um pouco antes. Atualmente a gente não tem uma rede consolidada e esse é o nosso caminho. Então, geralmente pelos contatos que a gente tem e a gente pede, dependendo do caso. Recentemente a gente teve que ajudar uma menina que era aluna daqui, mas estava em outra cidade. Então, eu acionei as redes de contatos que eu tenho e pedi ajuda em outra cidade, que no caso era no Rio de Janeiro, e eu consegui uma advogada lá que conseguiu acompanhar. Então no momento tá nessa espontaneidade e nos contatos que a gente tem, mas a ideia é que a gente consiga consolidar e já tenha pessoas que são pré-estabelecidas para conseguir ajudar a gente. Mas a gente tem algumas pessoas que a gente conhece que já nos ajudaram em alguns momentos, a gente conhece também professoras que já lidaram com alguns casos, então ainda funciona numa espontaneidade muito grande e varia de acordo com as nossas experiências pessoais, mas a nossa ideia é organizar isso para conseguir encaminhar isso da melhor forma. Entendi. Eu acho importante as redes de voluntárias, né? Porque
porque eu também faço parte de alguns grupos que têm mulheres atuando em outros estados, e isso é importante, porque às vezes eu tenho uma informação que pode ajudar uma vítima que está lá no Rio Grande do Sul, né? Sim. Então, eu acho que essa questão de fortalecimento é muito importante. Mas eu acho também que a gente consegue essa junção de ajuda e de várias mulheres em prol de outras mulheres, seja ela advogada, seja juízes, promotoras, vem muito da credibilidade do trabalho, né? Das políticas públicas que a gente desenvolve regionalmente. Eu percebi que vocês estão em ascensão. Dentro da USP, tem outros coletivos? Sim, tem outros coletivos, e tem coletivos acho que estão até mais bem estruturados que a gente. Eu sei que na Poli que é a Faculdade de Engenharia, tem um coletivo bem forte, que inclusive eles estão acompanhando agora um caso de denúncia de um estupro que aconteceu na FAO. O estupro aconteceu na FAO, foi uma aluna da FAO, mas o estuprador ele era da Poli, então são as meninas da Poli que estão acompanhando o caso. Na medicina também tem um coletivo bastante forte, que também acompanhou os casos do estupro da medicina. Em outros cursos também, no direito também tem um coletivo. Então tem outros cursos que tem coletivos fortes também. Mas é isso, a dinâmica dos coletivos geralmente ela tem as suas próprias dificuldades, pensando também na dinâmica da universidade, né? Que são alunas que estão se formando e novas alunas entrando. Então às vezes é difícil um coletivo ele ter... historicamente, né, essa atuação sempre ativa, assim, a nossa experiência é de altos e baixos, assim, agora a gente tá num momento de ascensão, mas eu acho que é uma dificuldade geral dos coletivos de conseguir se manter por muito tempo, assim, estruturado, mas tem coletivos, sim, bem estruturados dentro da universidade. O que te abriu os olhos para a violência de gênero, né? Porque a violência, a gente começa a trabalhar a violência vindo de algumas determinantes, né? Ou familiares, ou algum colega que sofreu violência. Você veio trabalhar e ter essa visão de violência como? Então, meu contato com o feminismo propriamente dito foi na universidade, né? Eu entrei na universidade, comecei a ir em algumas atividades, conheci alguns coletivos mais de perto, mas foi isso que me possibilitou olhar para o meu passado e entender situações de violência que eu presenciei na minha casa, por exemplo. Episódios de violência doméstica, episódios de violência psicológica. Eu acho que o feminismo me deu essas ferramentas para conseguir dar nome para essas violências, para conseguir entender essas violências. E também acho que por ter presenciado esse tipo de violência em casa, fez com que eu quisesse ajudar outras mulheres, né? Pensar o que eu poderia fazer para ajudar outras mulheres, para que outras mulheres não estivessem em situação de violência e para que eu pudesse, né, realmente passar essa ajuda, né, para quem não tem nenhum tipo de suporte. Então, acho que foi muito importante ter pensado nessa situação da minha vida pessoal e conseguir transpor isso de maneira política, de maneira de pensar em atividades efetivas mesmo. Falando em atividades efetivas, o coletivo, além do atendimento, do acolhimento a essa menina que é vítima de assédio ou de estupro, vocês têm outras ações voltadas para o empoderamento e fortalecimento de mulheres? Sim, então, a gente tem formação interna, que a gente, né, esse ano a gente está construindo uma formação para discutir correntes feministas, para discutir desde o princípio, para discutir mesmo feminismo e violência, e formação, né, acadêmica também, para ter essa parte, né, de respaldo e conseguir ter mais acúmulo. E a gente também faz atividades, assim, mesas de debate, rodas de conversa. Esse ano a gente fez uma atividade bem interessante. Na Semana de Receptônio de Calouros, a gente fez uma mesa em que a gente convidou mulheres negras para falar sobre assuntos diversos. A gente teve uma escritora, uma psicóloga, uma mulher que ela tem uma plataforma que reúne conteúdo sobre mulheres negras e sobre feminismo negro e de autoras negras, e uma mulher também que falou sobre punitivismo e acesso à cidade. Então foram só mulheres negras falando da perspectiva de gênero e raça, e foi uma mesa que foi muito cheia, tinha muitos calouros presentes, e a gente quis trazer esses temas para serem discutidos. Então a gente também tem atividades educativas, assim. E é bem interessante também falar que nesse ano a gente está pensando, a gente já começou a construir, pensar na segurança nas festas também. A gente construiu no começo do ano, participou da construção de uma comissão de segurança para uma festa. E a gente também
tem que pensar nisso, né? Porque as festas são onde as coisas acabam sendo potencializadas e ocorrem muitos casos de assédio, até mesmo de estupro. Então a gente tá com a ideia de pensar esse ano como tanto fazer uma conscientização antes das festas, quanto pensar em como atuar durante as festas para reduzir esses casos de violência. Então a gente tem também outras frentes de atuação. Trabalhar campanhas educativas, Sim. né? Você falou das mulheres negras, né? Dentro da violência doméstica, com a implantação da Lei Maria da Penha, houve uma redução em 10% das mortes de mulheres brancas. Em contrapartida, houve um aumento considerável de 54% das mortes de mulheres negras. Dentro da USP, dentro do campus da USP, o assédio ele se dá maior, de forma mais veemente, com as mulheres negras ou com as mulheres brancas? Você tem esses dados? Não tem. Não tem? Não. Era importante, né, a gente trabalhar essa questão de Então, isso está sendo um tema... estatísticas, né? Isso está sendo um tema importante para a gente discutir esse ano. Justamente foi por isso que a gente fez essa mesa no começo do ano, para a gente sentir que os coletivos feministas estão sendo mais compostos por mulheres brancas do que mulheres negras. Então, a gente reconheceu esse déficit e se colocou em discussão porque as mulheres negras não estão construindo esse espaço e como trazer mais mulheres negras para essa discussão. Então, isso também está em pauta esse ano pra gente também. A dificuldade eu imagino que deva ser por conta das cotas, né? Que são só 10% de cotas para mulheres negras, então o mundo acadêmico não pertence às mulheres negras, né? Talvez o problema esteja aí, né? Porque dentro dessa... para elas já não serem muitas dentro da universidade, né? São minorias, Sim. né? Você estava falando ali da importância dos coletivos, né? E da importância de você se fortalecer dentro da instituição. Você acha que isso reflete nas outras alunas? Elas se sentem fortalecidas a virem para o movimento também? Quando elas veem movimentos fortes dentro das universidades, você acha que você traz mais alunas para o lado do feminismo? Acho que sim. Acho que os coletivos eles têm esse papel de trazer o assunto à tona, né? Porque as coisas estão acontecendo e aí a gente consegue, com os coletivos, fazer com que mais pessoas falem sobre isso, mais pessoas pensem sobre isso, e isso em diversos aspectos. Acho que nos aspectos da ocupação dos espaços, a gente olhar para o espaço e falar por que determinado espaço só tem homem e não tem mulher. Por que na nossa grade a gente só lê homem e não lê mulher? Por que não tem uma disciplina que trate de gênero? Então, eu acho que também ter os coletivos e ter esse debate faz com que a gente fale mais sobre o assunto. E recentemente, foi só alguns anos atrás que começou a ter no departamento de História uma disciplina sobre história de gênero, que foi também uma conquista pensando nisso, né? Que a gente estava colocando o assunto e pedindo que isso fosse mais discutido, que isso fosse mais pensado dentro da nossa grade. Então, acho que os coletivos feministas têm esse fator de colocar o assunto na mesa e também de fazer com que as meninas vejam que elas têm um espaço de acolhimento, que elas têm um espaço que elas podem participar, que elas podem levar suas ideias, que elas podem levar suas denúncias. Então, o coletivo acaba sendo uma referência para que o debate surja e para que as pessoas tenham realmente aonde recorrer e um espaço para construir, assim. Por que a gente não consegue romper esses obstáculos, né, de falar de gênero nas escolas? Você acha que tem como você faz história, tem uma resposta aí? Então, eu acho que é bem profunda essa questão, né? Porque é uma questão, acho que cultural, é uma questão de educação, né? Que eu acho que é bem complicado porque principalmente agora com várias mudanças na educação, que é onde eles querem barrar a discussão de gênero, é onde mais precisa chegar, né? Que é na educação, porque se a gente tem uma sociedade machista, se a gente tem uma sociedade patriarcal, as bases elas vão estar na cultura e na educação, né? E acho que é muito importante a gente falar também como a gente discute muito pouco, às vezes, a masculinidade. Porque se a gente sofre com o machismo, os agentes do machismo são os homens, né? Então, é muito importante que se pense na educação dos homens, porque eles estão sendo educados para ser violentos, porque eles estão sendo educados para não expressar seus sentimentos, porque eles estão sendo educados para não tratar mulheres como agentes, porque eles estão sendo educados para ver mulheres como objetos sexuais. Então, pensar, né, nessa questão estrutural mesmo, né? E não de pensar só sempre oprimido e opressor e não entender toda a complexidade que tem em torno disso. Então, eu acho que é um assunto ainda que tem muito a percorrer, mas acho que é isso. Acho que a educação precisa ser
um dos principais lugares para que a gente consiga desconstruir e discutir esse tema também. Eu coordeno 2 grupos reflexivos para homens autores de violência. O Tempo de Despertar, que iniciou em 2014 em Taboão da Serra, e o Homem Sim Consciente também, com a Polícia Civil, que nós iniciamos o ano passado. E eu encontro algumas resistências dentro do movimento de mulheres para falar com os homens autores de violência. Algumas mulheres não entendem que é necessário você falar com o homem, que ele é o autor da violência, né? O que você acha desses grupos, que eles devem crescer, permanecer, se eles têm espaço dentro da sociedade, ou se eles estão fadados a acabarem com o passar do tempo? O que você acha? Eu acho bem interessante. Eu não conhecia nenhum grupo desse, até assistir o seu programa em que eles foram citados, mas eu acho bem importante porque é isso, né? Os autores da violência são os homens, e quem precisam ser reeducados são os homens. Então, eu acho que isso precisa ser uma das vertentes de atuação, porque a gente precisa empoderar as mulheres, a gente precisa acolher as mulheres, mas a gente precisa também tratar na raiz do problema, que são os homens. Então, eu acho que esses projetos, eles deveriam ser maiores e devem crescer para a gente conseguir, né, pensar no aspecto da educação e também pensar nisso como uma alternativa ao punitivismo, porque essa é uma discussão que vem crescendo bastante também da relação do feminismo com o punitivismo, porque a gente sempre pensa no agressor e na punição enquanto cadeia, e essa é uma discussão que vem crescendo bastante, e a gente precisa ver a reeducação como uma alternativa à punição, porque é isso, né, a gente quer uma sociedade em que a gente não seja mais oprimida e que os homens também não estejam mais na posição de opressores. Então, eu acho que projetos de reeducação são muito importantes, a gente precisa colocar isso em pauta também, de reeducação e de educação também, para que ele não chegue a ser um agressor, né. Então, eu acho que é bastante interessante, e a gente precisa também pautar qual que é o papel do homem, né, mas, claro, sem tomar o protagonismo das mulheres, mas qual que é o lugar do homem na redução, né, do machismo e da violência. Na prevenção, né? Sim. A gente encontra obstáculos, às vezes, até nas próprias mulheres, né? Eu estava palestrando na quinta-feira passada, numa empresa onde eu palestro, e eu estava falando da questão do assédio, e a menina falou pra mim assim, e essas mulheres que ficam se esfregando nos homens? Aí eu falei pra ela assim, mas você tá sendo injusta com as pessoas que não cometem isso. Você está colocando todas as mulheres, englobando todas as mulheres como se elas facilitassem sofrer o assédio, né? Como é que a gente muda também? Como é que a gente conversa com as mulheres? Isso é bastante complicado, né? Porque quando a gente pensa que isso é cultural e estrutural, isso também quer dizer que as mulheres também estão introduzidas nessa cultura, né? Nessa cultura da culpabilização da vítima, nessa cultura de achar que a vítima é culpada. Então, é bem complicado também, e acho que o caminho de desconstruir isso é pela educação também, mas a gente tem que pensar também em estatística, né? A maioria dos casos de estupro, eles acontecem dentro das casas, com pessoas próximas. Não são esses casos de a pessoa estava na rua e passou um estranho. E mesmo assim, de mostrar e de conseguir fazer essa discussão que, mesmo se a pessoa estava de roupa curta, mesmo se ela estava bêbada, se ela estava numa festa, que a culpa não é dela e que nenhuma dessas condições faz com que ela perca os direitos sobre o corpo dela. Então, é um debate bastante complicado de se fazer, mas a gente tem que levar isso para as mulheres também, para pensar por que a gente tá olhando pra nossa próxima, pensando na nossa mulher e achando que é culpa dela e não conseguindo enxergar a dor dela. Acho que também fazer um exercício de empatia, de conseguir tornando a vítima novamente. Exatamente, pensando no ponto de vista da vítima e entendendo a dor dela também e entendendo, né, por que tudo isso acontece, né? Entendi. Estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria que você deixasse suas considerações. Fiquei feliz da tua vinda, foi difícil, mas a gente conseguiu conciliar os horários aí. E o que você deixa para as mulheres? Primeiro eu queria agradecer o convite, acho que é um orgulho bem grande estar aqui hoje falando sobre isso. E acho que a minha mensagem, eu acho que é bem no sentido de se fortalecer, né? De sempre estar procurando redes de contato e estar reunindo as mulheres, tanto no local em que você estuda, tanto no local que você trabalha, e para fortalecer também, de fazer um chamado às meninas universitárias para construírem os coletivos. Os coletivos, eles geralmente são espaços abertos, que tem várias posições políticas, várias linhas feministas dentro dos coletivos, então é bem importante que as alunas construam esses coletivos e também que levem as atividades do coletivo para fora da universidade, que tratem de questões que vão para além dos muros da universidade.
E pensar nisso também, né? Que foi o que eu já disse antes. A gente falando sozinha, a gente tem uma força pequena. A gente falando junto, a gente tem uma força muito maior. Então, é importante a gente se unir e conseguir colocar isso em discussão e conseguir falar e conseguir gritar e ser ouvida para combater a violência. Concordo plenamente com você. Aproveitando, queria falar que hoje teve uma alteração na Lei Maria da Penha. O presidente da República sancionou a lei e que o crime de descumprimento de medida protetiva está tipificado agora, né? Então, o homem que descumprir medida protetiva, cabe a prisão, ele tem que ser preso. Agradecer à Prefeitura de Taboão da Serra por me liberar para vir para cá, né? Agradecer a Cuidar-se, a clínica do Dr. Eric, e a Rose Rocha, que é a minha cabeleireira.